Parte 5. O mundo do sentido material e o mundo do discernimento espiritual. Quando o Mestre disse: "Meu reino não é deste mundo", em João 18, versículo 36, ficou implícito que existem dois mundos. Mas a verdade é que existe apenas um mundo. Deus fez tudo o que foi feito, e tudo o que Deus não fez, não foi feito. Como Deus é o Espírito, o único mundo é o mundo espiritual, e o único homem é o homem espiritual. Então, o que o Mestre quis dizer quando ele disse que seu reino não era deste mundo? E o que queremos dizer quando falamos de dois mundos, como ensinado no Caminho Infinito? Primeiro de tudo, queremos dizer que existe apenas um mundo, e ele é espiritual. O outro mundo é o conceito materialista que nós mantemos desse mundo espiritual. Não é realmente um mundo, tanto quanto o mundo dos loucos não é um mundo real. O mundo dos loucos é um mundo vivido dentro da mente, um mundo imaginário que eles conceberam. Ele não tem existência externa, assim como também não tem um conceito materialista do mundo que todos nós aceitamos como tendo uma existência separada da mente. A prova disso é que, através do desenvolvimento do discernimento espiritual, nós somos capazes de ver o mundo como ele é, de ver o conceito materialista evaporar, e em seu lugar, eis um mundo de harmonia. O ser humano vive em um mundo de sentido material, e isso significa que ele mede a vida em termos de montantes, pesos e graus. Ele atribui poder aos germes, bom poder para alguns germes e poder do mal para outros. Ele atribui poderes do bem a alguns indivíduos e poderes do mal para outros indivíduos. Ele está sempre conferindo poder a alguém ou alguma coisa. Toda a experiência humana é composta de uma combinação de bem e mal. Ele dá poder para todos os tipos de coisas externas a ele mesmo. Praticamente tudo de bom vem de outra pessoa ou alguma outra coisa. E praticamente todo mal vem de alguma pessoa ou algo mais. Ele é o beneficiário ou a vítima. Raramente ele reconhece ter domínio e viver disso. Conforme homens e mulheres se transformam de um ensino ortodoxo para o místico, eles começam a reverter isso. Embora eles agarram-se a muitos dos seus conceitos anteriores por muito tempo, não só eles começam a dar mais poder a Deus e menos poder ao mundo externo, mas eles agora começam a dar poder a Deus sobre o mundo exterior. Eles se voltam para Deus como um poder sobre a doença, e praticamente todas as suas orações são para a cura ou para alguma forma de bem-estar. Por causa desta reversão, eles gradualmente começam a reconhecer que, embora o mal tenha poder, existe algo chamado Deus ou verdade que, sob certas circunstâncias, tem poder sobre os males deste mundo. Assim começa a busca por Deus, e durante essa busca, essas pessoas estão vivendo entre dois mundos. O mundo do sentido material, no qual elas dão poder a pessoas, condições ou coisas, e o mundo da consciência espiritual, onde elas começam a acreditar que há algo maior que os poderes externos do mal. É um volteio para a frente e para trás, vivendo parte do tempo do mundo que reconhece o poder da mente e da matéria, e parte do tempo vivendo no mundo de aceitar Deus como o maior poder. Meditação é o caminho para a liberdade. Muito poucas pessoas conseguiram elevar-se acima dos dois mundos, porque ninguém pode fazer isso, a menos que tenha uma revelação dentro de si. Moisés provou o não poder do faraó. Elias provou o não poder de seus perseguidores e o não poder da falta e limitação. Jesus provou o não poder do pecado, da doença e da morte. Mas a realização desses santos, videntes, profetas e instrutores não nos libertam.
A grande verdade é que podemos nos tornar livres somente pela palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus é a verdade revelada dentro e que vem aos meus lábios, mas para você é apenas estabelecer um caminho pelo qual você pode ser livre. Não pode garantir a sua liberdade. Você pode experimentar a saúde temporária e a liberdade temporária, mas isso não é liberdade real. A liberdade pode vir somente de Deus e pode ocorrer apenas como uma atividade dentro da sua própria consciência. Alguns de nossos alunos alcançaram a sua realização de Deus e, através dela, sua liberdade. Eles podem ter tido a sensação de que eu fiz isso por eles, mas eu não fiz. Foi a capacidade de resposta de sua consciência. Tenha certeza de que, se eu tivesse feito isso por um, eu teria feito isso igualmente por todos. Seria a minha maior alegria ver todo mundo livre neste minuto, mas eu não tenho esse poder. A graça de Deus opera na minha consciência e depois cada aluno a recebe em proporção à sua própria prontidão. Por esta razão, alguns alunos têm experiências notáveis na primeira meditação e outros não, até 5 ou 10 anos mais tarde. Geralmente é uma experiência gradual, porque, sem preparação interna, é muito difícil receber a verdade em um vislumbre. Além disso, o choque é tão grande que deve ocorrer uma mudança gradual na consciência. Foi-me dado que o caminho estava naqueles momentos de meditação em que eu poderia estar quieto e receptivo à voz pequena e silenciosa. Então eu soube que essa era a maneira pela qual, finalmente, todos os que tivessem paciência suficiente para dedicar-se à meditação poderiam ser libertados. Eu gostaria que você visse o que às vezes acontece com revelações repentinas. Eu tinha dado uma palestra em Victoria, no Canadá, e estava a caminho da Califórnia para outra palestra. Eu peguei um avião para Seattle, e enquanto esperava no aeroporto para pegar outro avião, uma ideia me impressionou como um trovão. Era tão poderosa que eu imediatamente comecei a escrever 1,5 páginas do que eu chamei de Entre Dois Mundos. Isso foi há 12 anos. Cada ano eu revirei essas páginas, mas nada mais veio até ontem de manhã, em Maui, quando todo o segredo me inundou. Lembre-se, isso foi depois de 12 anos de espera. A meditação abre a consciência e prepara o caminho para receber a verdade na consciência. A verdade é que existe somente um universo espiritual, o reino de Deus, que é o mesmo na terra como no céu. Como seres humanos, no entanto, não podemos contemplar o céu na terra até que tenhamos desenvolvido as nossas faculdades espirituais. Se quisermos contemplar o céu na terra, devemos desenvolver a faculdade do discernimento espiritual, que é algo totalmente diferente de qualquer uma das faculdades humanas ou dos sentidos físicos, nenhum dos quais pode testemunhar a verdade. A cura espiritual tem a ver com a faculdade de discernimento espiritual, pelo qual um indivíduo que o tenha atingido em alguma medida é capacitado a vir e a declarar: Tu és meu filho amado, pelo qual eu me agrado. Nenhuma iniquidade toca a tua casa, a tua alma, mente ou corpo. Mas lembre-se, os olhos contradizem isso. As orelhas, o nariz, o paladar, o tato. Tudo isso contradiz o sentido espiritual. Como pareceria tolo para alguém no profundo sentido material ouvir: Você e o Pai são um, e tudo o que o Pai tem é seu. Nenhuma arma levantada contra você pode prosperar. Como isso seria absurdo para uma pessoa que está testemunhando todas as armas levantadas contra o homem e o vendo quão efetivamente elas operam. A pessoa que ascendeu ao ponto de habitar na consciência superior está vivendo em um mundo totalmente diferente. Lá, as armas que são levantadas contra ela não podem prosperar, e os males que flutuam no ar não podem chegar perto da sua morada.
mas isso aplica-se apenas àqueles que residem na palavra. A grande tentação, a aceitação de um universo material. No mundo humano, há apenas uma mente universal, e como todos estão em sintonia com essa mente, todos recebem impressões e impulsos tanto do bem quanto do mal. O que quer que seja comum à única mente humana universal é comum a todos nós. Nós não somos apenas tentados pelo que o mundo chama de pecado. Somos tentados pela doença, pelo medo e pela privação. Isso porque essa mente humana universal é composta de pares de opostos: abundância e falta, saúde e doença, vida e morte, riqueza e pobreza, e todas as gradações entre eles. Até aprendermos melhor, existem tentações que nos chegam assim como veio ao Mestre. Nós ouvimos sobre 3 tentações, mas na verdade toda a experiência que Jesus passou durante o seu ministério, fosse um homem insano, pessoas com fome ou uma árvore murcha, era uma tentação. Que tipo de tentação? A tentação de julgar pelo sentido material. É sobre a sogra de Pedro que já tinha idade suficiente para morrer? Por que não deixar ela morrer pacificamente? Sim, a julgar pelo sentido material, mas em sua elevada consciência, tendo visto Deus como Pai, Jesus sabia que não poderia haver uma pessoa material. Em outras palavras, a tentação de ver uma velha tinha que ser reinterpretada. O sentido material nos convenceria de que somos indivíduos que nascem em um tempo certo, começam a envelhecer em um certo tempo e também começam a se deteriorar em um determinado momento. Mas quando nós superamos um sentido material da vida e pensamos em termos de Deus como nosso ser, podemos parar de aceitar pensamentos ansiosos, voltando a nossa atenção para qualquer trabalho que tenha que ser feito hoje, e então observar que todas essas outras coisas no exterior aparecem na ordem devida. Neste período de vida entre 2 mundos, seremos chamados a enfrentar tentações, assim como ocasionalmente nós fomos chamados a enfrentar marés brávias no Havaí. No universo material, um maremoto é um poder destrutivo. Mas existe um universo material, ou esse maremoto representa apenas um sentido material do universo? Não é verdade que a consciência é a única causa, a única lei e o único efeito? Portanto, a consciência deve ser a substância das ondas. E existe qualquer coisa destrutiva na consciência de Deus? Poderia o princípio criativo da vida criar qualquer coisa destrutiva para si mesmo? Estamos vivendo entre 2 mundos. No entanto, há sentido material suficiente em nós para sermos tentados pelo aparecimento de uma maré em fúria, mas também deve haver elevação suficiente da consciência para sermos capazes de parar e perceber que estou aceitando torres externas, estou aceitando poder nas coisas, ou estou acentuando a verdade de que todo domínio é dado a mim, e isso significa consciência individual? Se todo o poder está na consciência individual, então todo o poder é bom e não há poder externo a ele. Podemos nos defrontar com uma epidemia ou com uma eleição, e isso é uma tentação de acreditar que há um poder mau ou destrutivo na infecção, no contágio ou na eleição. Mas devemos perceber que nenhuma arma que se levante contra nós pode prosperar, e não pode, se aprendermos a não pegar a espada que tem 2 gumes. Com isso, queremos dizer que a espada que estamos apontando para a garganta do nosso vizinho tem um lado reverso que é apontado para nós. Este mundo é o mundo mental. O corpo não pode estar doente sem a nossa aceitação da doença na mente. O corpo, por si só, certamente não pode pecar. Não pode, por si mesmo, roubar ou defraudar. Na verdade, não podemos executar qualquer coisa fisicamente sem primeiro aceitar isso na mente.
O mundo da mente é o sentido material do mundo. Então há o meu reino, a divina consciência, que é revelada por aquela mente que estava em Cristo Jesus. Alcançar essa consciência divina é o nosso objetivo. E uma vez que temos acesso à consciência divina, nós experimentamos menos dos efeitos da mente carnal universal do homem e mais dos frutos da mente de Deus. A realização suprema é quando alcançamos a plena união consciente com a consciência divina. Existe um sentido material da existência que é responsável pelos males ou discórdias que surgem em nosso caminho. Nós não podemos procurar um demônio para culpar. Não há nenhum. Nós não podemos procurar vizinhos, inimigos ou parentes para culpar, porque mesmo que o mal possa aparecer na forma de um ou mais indivíduos, nunca nos livraremos das discórdias e desarmonias da vida enquanto aceitarmos as aparências acreditando que uma pessoa, grupo ou nação, que é a ideologia, o clima, a infecção ou contágio, é que são responsáveis pelos nossos males. Os males são devidos a uma coisa apenas, um sentido material da existência. Na medida em que você e eu ainda estamos incomodados por problemas, tenha certeza de que é porque alguma medida do sentido material ainda persiste. Nós ainda mantemos um sentido material do corpo. Nós ainda mantemos uma sensação material de vulcões e terremotos. Nada disso é material, pois Deus criou tudo o que foi feito, e Deus é espírito. Quando vemos um homem estrutural ou físico, estamos realmente vendo o sentido material. Mas não existe tal coisa como um homem estrutural. O homem é essa personalidade que é completamente invisível para a visão. Ninguém jamais viu o homem com os olhos. No momento em que pensamos em termos de homem pecaminoso, doente ou deformado, estamos apenas permitindo que o sentido material governe o nosso pensamento e obscureça nossa visão. O discernimento espiritual revela a infinitude. Enquanto estamos vivendo entre dois mundos, o sentido material diz que há poder no corpo, poder em ser saudável, ser doente ou pecaminoso. Mas então nós devemos nos puxar para cima em um maior estado de consciência e perceber que é apenas o sentido material que está nos dizendo isso, porque no Jardim do Éden há apenas o puro ser. O sentido material nos hipnotizou para a aceitação da crença de viver 70 anos, mais alguns ou menos. Mas, se nós olharmos para este mundo com visão espiritual, veremos algo destrutivo para nós ou para o nosso corpo? É apenas a nossa aceitação de um processo de envelhecimento, deterioração de poder que nos torna sujeitos a isso. Através da nossa consciência mais elevada, sabemos que não há influência de fora nos afetando. Então nós não somos afetados pelos pensamentos, opiniões e conceitos que estão flutuando ao redor no ar. Nós não vamos provar isso. No entanto, exceto na proporção em que abrimos nossa consciência várias vezes por dia, para a percepção de que a consciência tem acesso ao infinito, e que o infinito está fluindo em nós, através de nós e como nós, agora. Estamos então construindo uma consciência em que descobrimos aquele homem que realmente vive de todas as palavras da verdade que flui através de sua consciência. O sentido material tem a ver com quantidades e qualidades, mas o discernimento espiritual não tem consciência de quantidades ou qualidades, nem mesmo grandes quantidades, nem mesmo boas qualidades. O discernimento espiritual conhece apenas a totalidade do espírito invisível. Vê Deus como uma consciência do ser individual. Não vê pessoas como pessoas com qualidades e limitações próprias. O discernimento espiritual vê Deus aparecendo como ser individual e percebe que cada indivíduo tem a graça de Deus. Julgando pelas aparências, isso pode não parecer verdade.
Mas lembremos-nos sempre de que o que vemos, ouvimos, provamos, tocamos e cheiramos representa o sentido material e limitado das coisas. O que discernimos interiormente sempre estará mais próximo da verdade. Se quisermos beneficiar o mundo, devemos esquecer de rezar pela paz na terra, pela vitória sobre o inimigo, vitória do nosso modo de vida sobre o outro modo de vida, ou vitória do nosso partido político favorito. E se quisermos ser úteis para o mundo, nós devemos olhar através das aparências com o poder do discernimento espiritual e contemplar a criação de Deus e o governo de Deus sobre o homem e a terra, incluindo o clima e as condições meteorológicas. Vivemos com a verdade que nos revelou que a natureza do que o mundo chama de mundo material não é de fato um mundo material, e isso muito nos ajuda ao longo do caminho. O mistério não é como um mundo material surgiu, mas sim a descoberta que ele nunca foi feito. Nunca houve uma segunda criação. O que é chamado a segunda criação é realmente a criação ilusória dos 5 sentidos físicos, que vê o horizonte onde não há horizonte, que vê trilhos de trens se unindo onde eles não se reúnem, que às vezes vê o clima como ameaçador, que às vezes vê germes como prejudiciais, que às vezes vê pessoas como perigosas. Este sentido material constitui um mundo ilusório ou irreal. Mas não há um mundo ilusório ou irreal. Existe uma sensação de mal, mas não há mal. O mundo do sentido material constrói a identidade humana e, em seguida, começa a gerar pensamentos ansiosos por sua vida, saúde, suprimento, casa e companheirismo. O mundo do discernimento espiritual percebe que, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. E depois, sem pensamento ansioso, cumpre qualquer trabalho que lhe é dado para ser feito a cada hora do dia. E eis que a presença invisível vai adiante para endireitar os caminhos tortos. Os 2 mundos são o mundo real da criação de Deus, com Deus se expressando como ser individual, o seu ser e o meu ser, amigo e inimigo, e o outro mundo, que não é um mundo, é o sentido material formando os seus próprios conceitos ilusórios sobre o mundo e, em seguida, nos fazendo agir como esquilos em uma gaiola. O sentido material nos aprisiona em nossa mente, enquanto que a percepção espiritual nos permite abrir a consciência para vermos com a sabedoria de Deus. O sentido material constrói um universo estrutural onde não há universo estrutural. O conceito de tempo bom ou ruim, de clima prejudicial ou saudável, é um produto do sentido material. Assim como a teoria dos germes e a ideia de riqueza e pobreza são conceitos do sentido material. Quando pensamos nesses termos, estamos neste mundo. No momento em que começamos a reconhecer que Deus é Espírito, então começamos a perceber com discernimento espiritual, com as nossas faculdades espirituais. Discernimento espiritual revela aquilo que é. Assim como a inteligência nos permite embarcar sem medo em um trem, porque sabemos que os trilhos não se juntam com a distância, assim como agora é possível pegar um navio além do horizonte, porque nós aprendemos que não há horizonte, apesar das aparências, assim, com as nossas faculdades espirituais ampliadas, enriquecidas e aprofundadas, vamos descobrindo que todos os aspectos da limitação começam a desaparecer. Existe uma cada vez maior consciência do fato de que os 5 sentidos físicos não testemunham verdadeiramente. Gradualmente, conforme aprendemos a não julgar pelas aparências, mas parar por um momento e deixar o Espírito de Deus dar testemunho, discerniremos espiritualmente e veremos como Deus vê. A qualquer momento que nos confrontamos com as aparências que não entendemos, devemos parar por um momento, fechar os olhos, se possível,
e ficarmos receptivos, como se estivéssemos ouvindo. Então, em vez do doente ou do pecador, ouviremos a voz dizer: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Mateus 3, versículos 17. Ou, nem eu te condeno, nem nós o faremos. A capacidade de se mover do mundo do sentido material para o mundo do sentido espiritual é proporcional à nossa capacidade de fechar os olhos para as aparências e esperar por essa intuição interior, a voz de Deus, para nos revelar a verdade do que estamos vendo. É tão simples assim e é tão difícil assim. Difícil porque nós nascemos e crescemos com a ideia de olhar diretamente para a aparência e depois, com a nossa tão aclamada esperteza humana, rotular tudo de bem e mal, parabenizando-nos pelos psicólogos especialistas que somos. Ao enfrentar a tentação de que existe um poder externo, vamos voltar-nos instantaneamente para perceber que a consciência é a substância básica, causa e lei de toda a criação. Toda a criação manifesta qualidades, caráter e natureza da consciência. O discernimento espiritual exige que, em vez de julgarmos e chegarmos a uma opinião, fechemos os olhos para a aparência, abramos os nossos ouvidos e deixemos Deus dar testemunhos com o nosso espírito. Então a verdade espiritual por trás da aparência ficará evidente para nós. Olá pessoal, aqui é Daniela e chegamos ao final da parte 5 do livro Vivendo Entre Dois Mundos de Joel Goldsmith. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu curtir, o seu comentário, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscritos. Até breve com o próximo capítulo. Tchau!